Fala galera, 19º simulado, gente. Vamos aí então para mais uma bateria de questões de direito constitucional, lei orgânica, regimento interno, lei complementar 13 de 96. Coloquei também uma questão de LAI, né, de Lei de Acesso à Informação do Distrito Federal para os concursos que cobram a LAI, né, também. Vale a pena você fazer uma questão, já que a gente tem essa disciplina aqui no nosso site, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas, fazer a correção das questões, gente. Ó, questão número 1, uma questão desse ano, né, da FCC, do TRT da 6ª Região. A Constituição estabelece que, letra A, é possível a admissão em um processo criminal de uma prova ilícita desde que haja aceitação? Não, gente, em nenhum momento na doutrina, tá, você tem no inciso 56 da Constituição a possibilidade de uma prova ilícita por mera aceitação do réu. O que se admite, pessoal, é que desde que haja né, uma prova que seja para beneficiar o réu, né, se fosse pró-réu, essa prova ilícita, ela poderia ser aceita e em casos de excludente de ilicitude, quando, por exemplo, em legítima defesa da preservação né, dos direitos de um terceiro, admitiria-se, por exemplo, fazer uma violação de uma intimidade alheia porque se está em legítima defesa. Existem aqueles casos em que, de repente, o idoso está sofrendo maus tratos pelo cuidador ou pela cuidadora, e aí os parentes vão e filmam aquela pessoa que estaria, então, fazendo os maus tratos com o idoso. Permite-se que haja a filmagem, porque você está num ambiente privado, de repente, né, dentro de uma casa, a pessoa não está sabendo que está sendo filmada, né, o suposto criminoso. Isto levaria a uma discussão de uma prova ilícita, mas como você está em legítima defesa de um direito de terceiro, né, ou até você mesma que poderia estar sofrendo determinada violação de seus direitos, você poderia filmar quando alguém vem e te exige uma propina para poder liberar uma obra. Isso é muito comum nesses fantásticos da vida, nesses programas que trazem gravações que muitas vezes ofenderiam a intimidade da outra pessoa, mas que elas são consideradas provas lícitas, porque você está em legítima defesa. E de qualquer jeito, a doutrina também aceita uma prova ilícita, desde que seja pró-réu, seja para beneficiar o réu, como, por exemplo, se o réu, um caso hipotético, furtasse uma prova, né, que estaria escondida na casa de um inimigo político, e o inimigo político está acusando ele de determinado crime. Ele vem, furta esta prova e demonstra cabalmente que ele não é o autor daquele crime. Então, foi uma prova objeto de um ilícito, ele furtou aquela prova, mas foi para beneficiar o réu. Então, essas são algumas exceções que a doutrina traz do artigo 5º, inciso 56. Mas não, com a concordância do réu, pode-se ter uma prova ilícita. Não foi isso que a gente trabalhou em sala de aula e não é isso que a doutrina diz. Letra A está errada. Letra B. Ocorrerá automaticamente a perda da nacionalidade em qualquer hipótese, caso o brasileiro adquira outra nacionalidade. Não é isso que nós vemos do artigo 12, parágrafo 4º da Constituição, que foi o que a gente estudou, gente. Existem casos de perda, mudança, tá? Que você perde a nacionalidade brasileira, mas não é em qualquer hipótese. Se foi um reconhecimento de uma nacionalidade originária, você obtém outra nacionalidade, mas não perde a brasileira. Ou foi uma imposição obter aquela nacionalidade para permanecer no território estrangeiro ou para exercer direitos civis. Quando é isso que acontece, nós estudamos isso na nossa videoaula de nacionalidade, de perda de nacionalidade. Não é em qualquer hipótese que você adquira outra nacionalidade que você perde a brasileira. A letra B de bola também está errada. Letra C. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico de drogas na forma da lei. Isto aqui é a literalidade do artigo 5º, inciso 51, que a gente explicou muito bem em sala de aula, né, na nossa videoaula, daí que a letra C é a correta. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, sendo inconstitucional todo dispositivo legal que estabeleça qualquer forma de discriminação entre os gêneros. Não é isso que a gente estudou, gente, tá? O artigo 5º, inciso 1, fala que homens e mulheres são iguais nos termos desta Constituição. E aí você tem a discussão
de que, poxa, só a Constituição pode trazer diferenças entre homem e a mulher, não é o que Alexandre de Moraes defende. E eu já vi o CESP, e estou mostrando aqui também que a Fundação Carlos Chagas defende que lei pode diferenciar homem e mulher, mas a doutrina diz sempre para beneficiar a mulher, apesar de que a literalidade do artigo 5º, inciso 1 da Constituição diz homens e mulheres são iguais nos termos da Constituição, o que poderia gerar a ideia de que só a Constituição pode diferenciar. Não, não, não. Eu posso dar o exemplo e dizer que, além de Alexandre de Moraes, tá, e que o CESP e a FCC entendem isso, gente, é tranquilo, né? Dá para você realmente levar isso para concurso de um modo geral. O Supremo Tribunal Federal, gente, por exemplo, no recurso extraordinário 658-312, existe na lei das eleições a exigência de que na nominata de cada partido ou coligação partidária, a nominata são os nomes dos candidatos que vão ser apresentados, 30% tem que ser mulheres. E isto foi considerado constitucional. Isso não ofende a igualdade entre homens e mulheres, mas foi a lei que exigiu essa distinção sem previsão direta na Constituição Federal. Então, e na ADI 4424, que é a ADI que trouxe a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, também se permitiu que a lei diferenciasse homem e mulher. Então, esta letra D está errado pelo que eu acabei de falar. E vamos para a letra E. A autoridade policial poderá determinar a entrada em domicílio sem o consentimento do morador durante o dia para a realização de busca e apreensão de objetos. Não foi isso que a gente estudou no artigo 5º, inciso 11. Se você ler, você sabe que durante o dia, a autoridade judicial, não a policial, pode permitir mandados de busca e apreensão. O que a polícia pode fazer sem o apoio de um mandado judicial é entrar numa casa quando há flagrante, ou quando for desastre, ou quando for para prestar socorro. Aí a polícia pode entrar. Mas para um mandado de busca e apreensão, tem que ser, em um domicílio, tem que ser por um mandado judicial e durante o dia, é o que está escrito no artigo 5º, inciso 11. Então a questão 1 é mesmo a letra C. Vamos para a questão 2. Técnico, o simulado passado eu trabalhei com algumas questões da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, tá? E aí uma questão de técnico. São brasileiros. Aí, gente, é direito de nacionalidade na veia. São brasileiros natos, os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, que estejam a serviço do seu país, não é o que está no artigo 12, inciso 1, a linha A, gente, que diz que são brasileiros natos, nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. A gente explicou isso muito bem, tá? Então isso aqui está errado. Letra B. São natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que ambos estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Não é isso que diz o inciso 1, a linha B. Basta que um deles esteja a serviço do Brasil. Então, quando eu digo é brasileiro desde que ambos estejam a serviço do Brasil, não é a literalidade da Constituição, gente. Não é a literalidade da Constituição, tá certo? Isso aqui está diferente da literalidade da Constituição. É ou pai brasileiro ou mãe brasileira, e desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. É isso que diz, letra B está errada, tá? Natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição competente ou venham a residir no Brasil e optem, aí diz o artigo 12, inciso 1, a linha C, a qualquer tempo, desde que depois de completada a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então a qualquer tempo, desde que depois de completada a maioridade, e a maioridade é com 18 anos. Então isso aqui não está de acordo com e optem a qualquer tempo, não é quando completar 18, não é quando completar 21, não é quando completar 90 anos de idade, é a qualquer tempo, desde que depois da maioridade. Esta é a literalidade da Constituição e isto não é a mesma coisa que está sendo dito aqui, tá? A letra D, naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade,
residentes no Brasil há mais de 5 anos ininterruptos, sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade, não é 5 anos, são 15 anos, como diz o artigo 2, inciso 12, a linha B, tá? O erro está nisso aqui. Esta é uma das hipóteses, realmente, de você conseguir a condição de brasileiro naturalizado. E a letra E é exatamente a letra do artigo 12, inciso 2, a linha A. Naturalizados que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas dos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. A gente estudou isso muito bem na nossa videoaula, e aí é a letra E a correta. Vamos para a questão 3. Ao disciplinar a organização político-administrativa do Brasil, a Constituição Federal estabelece que compete, letra A, privativamente à União, tá? É o inciso 29, o último inciso do artigo 22, legislar sobre propaganda comercial. Todo o resto, pessoal, não está de acordo com esses artigos 21 a 24 da Constituição Federal, que eu já pedi, gente, ele vai cair, não há dúvida, vai cair uma questão na sua prova da Câmara Legislativa sobre os artigos 21 a 24 da Constituição Federal, que estão ali entre os artigos 15 a 17 da Lei Orgânica do DF. Você vai ter que estudar esses dois, gente. E aí eu já falei, comentei milhões de vezes. Tente ler cada inciso tentando imaginar o porquê. Propaganda comercial. Imagine que um Estado diga, olha, aqui na propaganda comercial, criança não pode aparecer. Ou aqui no meu estado, em propaganda comercial, de propaganda de cerveja, não pode ter mulheres em situação de uma diminuição dela, ou como mulher objeto. Essas propagandas de cerveja que geralmente vem aquela menina, né, toda com um shortinho pequeno. Imagine que isso acontecesse, ótimo, mas você não teria mais nenhuma propaganda que pudesse ser em âmbito nacional. Então, o Constituinte imaginou que propaganda comercial tem que ser uma legislação federal. Eu te dei um exemplo aqui brincando, mas você vai ter que fazer esse exemplo para memorizar, e não só memorizar, tentar compreender qual foi a intenção do Constituinte em cada um dos incisos, em cada um dos temas que estão em cada um dos incisos do artigo 21 a 24. Dá trabalho, mas é a melhor forma para você não errar. E aí é assim que você passa. Tá certo? Então, maravilha, a gente explicou muito isso na videoaula, e aí eu peço que você tenha o conhecimento desses dispositivos, é a letra A. Questão 4. À luz da Constituição, bem como da jurisprudência do Supremo, no que concerne às disposições gerais da administração pública, vamos lá. A prioridade no atendimento por repartição pública de cidadão pelo critério exclusivo de sua importância e notoriedade junto à comunidade não fere o princípio da impessoalidade. Pelo amor de Deus, isso aqui está doendo o osso do ouvido, né? Se o ouvido tivesse osso, estaria doendo agora. Pessoal, o princípio da impessoalidade, você não pode tratar ninguém, né, a partir de sua notoriedade. Então, se chega um famoso, uma celebridade numa repartição pública, tem que passar na fila, na frente de todo mundo. Você tem critérios legais, idoso, pessoas gestantes, pessoas com criança de colo, que podem ter um atendimento prioritário. Mas fora disso, este exemplo que foi dado aqui é ridiculamente atentador do princípio da impessoalidade. Não é assim que se deve atender numa república e num ambiente democrático todos os cidadãos. Não é pela sua notoriedade. Isso aqui, pela explicação tranquila que a gente deu em sala de aula, dava, né, na videoaula, dava para entender que isso aqui estava errado. Letra B. Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do teto remuneratório pressupõe consideração de cada um dos vínculos, afastando-se sua observância quanto ao somatório dos ganhos. Foi exatamente o que o Supremo disse em abril de 2017, no RE 602-043, com repercussão geral. Tá bom, gente? É uma jurisprudência do Supremo, foi muito famosa, vocês têm que saber. Hoje em dia, quando se tem a possibilidade de 2 cargos de professor, um cargo técnico-científico com um de professor, essas acumulações lícitas do artigo 37, inciso 16, você vai considerar cada uma dos cargos isoladamente. Você não vai somar os dois para que haja um único teto.
é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. Isso primeiro começou com o acordo do TCU, depois veio para a decisão turmária de STJ e, finalmente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que realmente 2 cargos devem ser 2 tetos considerados isoladamente em relação a cada cargo. Isso a gente comentou na videoaula e é importante realmente você saber. A letra C, então a letra B é a correta. Letra C, é permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias. Não, gente, se você pegar o artigo 37, inciso 13, não é o que a Constituição diz. A Constituição diz, é vedada a vinculação ou equiparação entre remunerações. Antes da emenda 19 de 98, havia exceções nesse artigo 37, inciso 13. Hoje em dia, não tem mais. Então, não é desde que oriunda de decisão judicial. Uma decisão judicial pode fazer alguma coisa, pode talvez preservar algum direito adquirido, não sei. Cada caso é um caso, mas não é à luz da Constituição, tá? Que você tenha, mas da jurisprudência do Supremo. O Supremo não tem essa jurisprudência genérica de que é vedada a vinculação salvo decisão judicial. Não é essa a jurisprudência do Supremo. Eu estou falando que talvez alguma decisão permita uma vinculação anterior a 1988, ou anterior à emenda 19 e tal, mas não é essa a jurisprudência que o Supremo tem. Olha, salvo decisão judicial, não pode vinculação. Não pode vinculação de maneira genérica, tá certo? Então, a jurisprudência não traz essa hipótese de que, mas se a decisão judicial entender em contrário, pode vinculação. Não é isso. Um caso concreto ou outro pode ter alguma discussão. Agora, a ideia é de que, em regra, gente, é para responder simples. Se você quiser divagar, você divague, mas você vai se estrepar na questão do concurso. Artigo 37, inciso 13. Eu acho que a gente pode discutir que filosoficamente poderia haver tal. Artigo 37, inciso 13. E eu não te falei na videoaula que existe esta súmula, esta jurisprudência do Supremo, dizendo exatamente nesses termos. Então, está errado, tá certo? Letra D. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos. Não se fala em perda de nacionalidade no dispositivo, tá? Que fala de improbidade administrativa na Constituição Federal, gente. Mas a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e na gradação previstas em lei, realmente os atos de improbidade administrativa importam tudo isso menos perda de nacionalidade. E não há irregularidade na disposição contida em edital de concurso que fixe o prazo de validade do certame em 2 anos com a possibilidade de prorrogação ilimitada. Não é isso que diz também o artigo 37, gente, quando ele fala que há uma... isso tudo aqui é artigo 37, gente. Quando o artigo 37 diz a validade de um concurso é de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, a validade do concurso é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Como é que não viola a Constituição um edital que diga, olha, o prazo aqui é de 6 meses, mas ele pode ser prorrogado indefinidamente? Não é o que está no artigo 37 da Constituição. Então, a alternativa correta é aquela que a gente já botou. Questão 5, gente. À luz da Lei Complementar 13, emenda é a proposição que tem por finalidade alterar um apelo ou um projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução. Assinale a opção que não corresponde a uma espécie de emenda. É a letra D, né, gente? Supletiva. Não existe, tá? Você pode pegar o artigo 14 da Lei Complementar 13 de 96, que ele vai trazer, né, algumas considerações sobre as emendas. Gente, existe emenda modificativa, existe a aglutinativa, existe a substitutiva, existe a de redação, mas existe competência supletiva, que a gente estudou em federação. Mas não existe a emenda supletiva. A gente não estudou isso, quer no regimento da Câmara Legislativa, quer na Lei Complementar 13. Eu peguei a palavra supletiva, que você já estudou comigo, e aí meti no meio de emenda, que está errado, né? Não se confunda na hora da prova, a letra D é a errada, tá? Dessa questão 5. Questão 6. Assinale a opção que não contempla uma diretriz para assegurar, veio repetida aqui a palavra, me perdoe, o direito fundamental de acesso à informação no DF, à luz da LAI, Lei de Acesso à Informação, aqui do Distrito Federal, que é a Lei 4990 de 2012. A alternativa correta, gente, é a letra B. Todo o resto são diretrizes do artigo 3º da LAI do DF. Tá? Isso tudo aqui está no artigo 3º da LAI do DF, menos a letra B,
porque diz aqui, divulgação de informações de interesse público mediante solicitação das partes interessadas. Não, é o que está escrito lá na lei, é independentemente de solicitação, né, de parte interessada ou de quem for. Porque, gente, as informações de interesse público, elas devem passar pelo que a doutrina chama de transparência ativa. A própria, por exemplo, quanto cada deputado distrital gasta de verba indenizatória a cada mês. Isso costuma ser divulgado, independentemente de cada cidadão brasiliense ficar perguntando. E o deputado fulano de tal gastou quanto no mês de março de 2018? Aí o outro pergunta. E o deputado fulano de tal gastou quanto no mês de maio de 2017? Para evitar isso, essas informações de interesse público, elas devem ser divulgadas independentemente de solicitação. Tá certo? É a chamada transparência ativa. E isso é uma diretriz da lei, tanto da lei federal quanto da lei distrital, e, portanto, a letra B é a correta, tá? Que é a que não corresponde a uma diretriz do artigo, né, 3º da lei do DF. Questão 7. Acerca do funcionamento da Câmara, assinale a opção correta, segundo o que dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal. Gente, a letra A está errada porque eu misturei as datas da sessão legislativa da Câmara com as do Congresso. Tudo isso aqui, tá, é Congresso Nacional, tá? Se você pega o artigo 65, parágrafo 1º, e o artigo 65, caput, da Lei Orgânica, você vai ver que é de 1º de fevereiro a 30 de junho, de 1º de agosto a 15 de dezembro. Não são essas datas que eu coloquei aqui, são as que estão no artigo 65 da Lei Orgânica. A sessão não será interrompida sem aprovação da LDO, mas poderá ser encerrada sem aprovação da LOA, não é o que diz o mesmo artigo 65, parágrafo 2º. A LODF diz, nem encerrada sem aprovação da Lei Orçamentária Anual. A gente estudou isso muito, cuidado com esse artigo 65 na sua prova, isso aqui também está errado. Letra C, tá? A Câmara, em cada legislatura, reunir-se-á em sessões preparatórias no dia 1º de janeiro, na primeira sessão legislativa, para a posse dos deputados, eleição e posse dos membros da mesa diretora. Isso está no artigo 66, inciso 1, lindamente, é a literalidade da Lei Orgânica, tá certo? É a literalidade da Lei Orgânica, gente. A posse dos deputados acaba ocorrendo às 10 da manhã do dia 1º de janeiro. A eleição da mesa diretora, às 15 horas da tarde do dia 1º de janeiro, é como a gente estudou no regimento interno da Câmara Legislativa. Mas, segundo a Lei Orgânica, no dia 1º de janeiro acontece tudo isso, em sessões preparatórias. Sim, é a literalidade do artigo 66, inciso 1, isso aqui está correto, tá? E na letra D, na composição da mesa diretora é assegurada a exata proporcionalidade matemática da representação de partidos e blocos na Câmara Legislativa. Não é isso, gente. O que diz o artigo 66, parágrafo único, é que nós temos na medida do possível. Na medida do possível, porque não vai ser matematicamente possível colocar nos cargos da mesa diretora, quer da Câmara Legislativa, quer das casas do Congresso Nacional, a exata proporção matemática de todos os partidos e blocos parlamentares. É na medida do possível, e aí os regimentos trazem as normas de como calcular esse na medida do possível. Mas não é matematicamente exato, né, uma matemática exata essa proporcionalidade. E a letra E, a convocação extraordinária da Câmara far-se-á pelo seu presidente para a apreciação de ato do governador que importe crime de responsabilidade. Se você for para o artigo 67, inciso 2, essa hipótese aqui é de convocação extraordinária pela mesa diretora ou de requerimento assinado por 1/3, pelo menos, dos deputados distritais. Então, cuidado com esse artigo 67. Gente, vai cair na sua prova Lei Orgânica, regimento. Com relação à Lei Orgânica, esses dispositivos iniciais aqui de poder legislativo, artigo 65, artigo 66, artigo 67, que eu já trabalhei em outros simulados, eles vão cair. Então, pelo amor de Deus, muito cuidado com eles, tá? Isso está errado. Estude bastante o artigo 67 da Lei Orgânica. Letra E também está errada por esse dispositivo aqui, tá? Então, é mesmo a letra C
a alternativa que você tem que marcar. Questão 8, sobre o tratamento das CPIs na lei orgânica. Eu já trabalhei em alguns simulados, gente, mas estou repisando, porque eu estou falando para vocês que esse artigo 68, parágrafos 3º e 4º, que trazem essas normas de CPI na lei orgânica, a chance de cair em prova é altíssima. De todos esses dispositivos que eu falei aqui, 65, 66, 67 e tal, se eu tivesse que escolher algum, eu escolheria artigo 68, parágrafos 3º e 4º, para dizer que, não posso dizer isso, mas com certeza essa zorra vai cair em prova. Né? Eu não posso adivinhar, mas caraca, velho, CPI na lei orgânica do DF tem toda a chance do mundo de cair em sua prova, gente. Se eu dissesse que, olha, uma das questões de lei orgânica vai ser 68, parágrafo 3º e 4º, eu diria isso, tá certo? Mas se não cair, o que é que eu posso fazer? Letra A, assinale a opção errada. Tudo isso aqui corresponde ao que está na lei orgânica, gente. As CPIs são criadas mediante requerimento de 1/3 ou de iniciativa popular, está lá no parágrafo 3º, a gente explicou isso. A instalação de CPI de iniciativa popular, ela tem precedência sobre as demais, e não pode ser inviabilizada em razão de formalidades regimentais, ou seja, haveria uma ordem para você instaurar as CPIs cujo requerimento tiverem, digamos, uma fila a partir da ordem de protocolo. A CPI de iniciativa popular fura essa fila e ela tem precedência para ser criada sobre todas as demais CPIs que não forem de iniciativa popular. Eu expliquei isso na nossa videoaula e isso está de acordo com a literalidade. Vamos continuar. As conclusões da CPI, se for o caso, devem ser encaminhadas ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público ou à Procuradoria-Geral do DF, para que promovam, conforme o caso, a responsabilidade civil, criminal, administrativa ou tributária do infrator. Isso aqui também está na literalidade. Vai encaminhando, gente, para os órgãos competentes, para eles promoverem, na forma da lei, as responsabilizações cabíveis. Isso aqui não tem maiores discussões, não. A gente explicou na nossa videoaula. Agora, as CPIs têm poderes de investigação próprios das autoridades policiais. Isso aqui, gente, não é o que diz a literalidade, tá, da lei orgânica, repetindo a literalidade da Constituição Federal, além de outros poderes previstos em lei e no regimento interno da Câmara Legislativa. É autoridades judiciais e não autoridades policiais. Por exemplo, o Supremo já disse que CPI não pode produzir um indiciamento. Uma autoridade policial, ela promove o indiciamento dos suspeitos. Né? É um ato formal, geralmente no final do inquérito, para dizer que realmente os suspeitos formais são A, B e C. Agora, o indiciamento CPI não faz, porque o paralelo para se fazer aqui não é com a autoridade policial, gente, é com a autoridade judicial, como diz a literalidade da Constituição e da lei orgânica do DF. Então, é a alternativa que você tem que marcar como a errada. O requerimento de CPI, atendidas as formalidades regimentais, independe de aprovação. É isso aí. O requerimento de 1/3 ou de iniciativa popular não vai ser deliberado em plenário. Ele é um requerimento que independe de aprovação na Câmara Legislativa ou até nas casas do Congresso Nacional. É a mesma coisa que se entende no âmbito federal. E isso está escrito na lei orgânica. E a omissão de informações às CPIs, inclusive as que envolvam sigilo, ou a prestação de informações falsas, constituem crime de responsabilidade na forma da legislação pertinente. Eu já falei para vocês, gente, que lei orgânica não pode abrir a boca para falar de crime de responsabilidade. Pela súmula vinculante do Supremo, por toda a jurisprudência do Supremo, que só a União pode legislar sobre crime de responsabilidade. Mas caindo na sua prova uma literalidade da lei orgânica que não tenha sido diretamente declarada inconstitucional pelo STF ou pelo TJDFT em uma ação de controle abstrato, em uma ADI, quando isso não acontece, qual é a recomendação que eu estou falando 30 mil vezes? Já é a 200ª, 30ª, 80ª vez que eu estou falando para vocês, gente. Vocês marquem verdadeiro. Se você perceber que é a literalidade da lei orgânica ou do regimento que está sendo cobrado. Porque existem diversos dispositivos na lei orgânica e do regimento que vão ser inconstitucionais. Agora, se eles não foram diretamente declarados inconstitucionais pela jurisprudência do Supremo ou do TJDFT, a depender de como tiver a questão, eu recomendo que você marque correto.
Tá? Então, isso aqui, a letra E corresponde à literalidade da lei orgânica. Você não vai questionar. Tá? E a letra C não corresponde à literalidade da lei orgânica. Você vai marcar o quê? A letra C ou vai ficar brigando com o examinador? Vai marcar a letra C, você vai passar e você vai me convidar para o seu estrogonofe de aprovação. Pronto, é assim que a gente vai combinar. Letra letra A, ó, questão 9, tá? Assinale a alternativa prevista no regimento interno, mas que não é mais aplicado em sua inteireza à luz da normatividade subordinante emanada da Constituição Federal. Para que eu idealizei esta questão? Para que você entenda que você, meu amigo e minha amiga, você não é um robô, você não é uma robôa. Como você não é um robô, o que nós estamos falando aqui é que depende de como a questão vier escrita. Nesta questão, eu estou te autorizando a ler o regimento à luz. Não foi aqui a jurisprudência do Supremo, foi, no caso, à luz da Constituição Federal. Então eu falei, qual desses dispositivos aqui do regimento interno não é mais aplicado em sua inteireza a partir da Constituição Federal? Eu poderia ter feito outra questão, a partir da jurisprudência do Supremo. Pronto. Aí entrou na questão a jurisprudência. Entrou esta análise, mas quando não entrar, a depender de como vier escrito, aquilo ali está cobrando apenas a literalidade. E se a literalidade já estiver incompatível com a jurisprudência do STF, não faça esse cotejo se o examinador não te colocou isso como algo explícito na prova, tá? E na questão. É assim que eu acho que você deve responder, porque são muitos dispositivos de constitucionalidade questionável, pessoal. Muitos, não são poucos, não. Então, você tem que ver a literalidade. Se for para fazer cotejo com jurisprudência, eu espero, e é o que eu vejo acontecer, que o examinador vai te colocar isso para você entender. Pronto. E aí, eu estou cobrando o artigo 12, do regimento, gente, tá? E a única alternativa de tudo isso aqui, tá? Do artigo 12 do regimento, à luz do que a gente já falou em sala de aula, que não corresponde na sua inteireza à Constituição Federal como ela está hoje, é a letra D. Porque se você pega o artigo 53 da Constituição Federal, parágrafo 3º, ele vai dizer que não existe mais necessidade de autorização de licença de uma casa legislativa para processar um parlamentar, sendo que o artigo 27 e o artigo 32 da Constituição Federal dizem assim: aos deputados estaduais aplica-se as mesmas regras de imunidade dos deputados federais. E o 32 diz, aos deputados distritais aplica-se o artigo 27 em relação aos deputados estaduais, que é a mesma coisa em relação aos deputados federais. Então eu não preciso nem de jurisprudência do Supremo, basta a normatividade subordinante da Constituição Federal. Tá bom? Então é a letra D, o resto tudo está no artigo 12 do regimento. E a questão 10, à luz do regimento, assinale a opção errada. O deputado distrital deve encaminhar à mesa diretora até 15 de maio do ano seguinte declaração de bens do imposto de renda relativa ao ano anterior, devendo tal declaração, com a indicação de suas fontes, ser publicada no Diário da Câmara Legislativa e no Diário Oficial do Distrito Federal. Está no artigo 14 do regimento. Os deputados distritais são impedidos de exercerem cumulativamente os cargos de membro da mesa, com cargo de corregedor, ou de ouvidor, ou de presidente das comissões permanentes. Não tem problema ser presidente de comissão temporária. Mas esses cargos aqui não podem ser exercidos de maneira cumulativa. Eu já coloquei isso em simulados anteriores e estou explicando. O artigo 16A no regimento é importante para Dedéu. É importante para Dedéu. Tá certo? Então, vocês estudem a favor, porque caindo na prova, vocês vão me lembrar, vocês vão se lembrar exatamente desse item, vão me agradecer e depois vão me convidar para o seu churrasco de aprovação na melhor casa de festas aqui do Distrito Federal. Mas se você for humilde, como eu, você vai fazer um estrogonofe e vai botar um arroz e eu vou levar a batata palha. Pronto, velho, a gente faz um bem bolado e todo mundo fica feliz, tá certo? O importante é você passar. Cuidado, isso aqui corresponde ao artigo 16A. O deputado distrital eleito corregedor fica impedido de ser membro da Comissão de Constituição e Justiça. Está errado, tá? É o que você tem que marcar, porque isso aqui, a partir do artigo 16A, parágrafo 1º, é
daquela comissão de ética e decoro parlamentar, né, da Câmara Legislativa. É esta comissão que não pode o corregedor ser membro, tá? Mas o corregedor pode ser membro da CCJ, não tem problema, à luz do 16A, parágrafo 1º. É vedado aos membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar. Quando eu coloquei CEDP aqui, você entenda a nossa querida, que tem um nome muito mais amplo, né? É o nome completo dela, é CEDDH-CEDP, não é isso? Esta é vedado aos membros da comissão atuar em processo em que tiver praticado atos próprios de corregedor, é o que diz o artigo 16A, parágrafo 2º do regimento. Realmente, o membro da comissão de ética e decoro parlamentar, que acabou tendo sido designado para ser corregedor em determinado processo, tá? De repente não foi necessária a convocação de um corregedor ad hoc. E aí, esse corregedor ad hoc tomou atos de corregedor, tá? Ele não pode atuar, não é que ele não vai poder ser membro da comissão, ele não vai poder atuar, ele está impedido de atuar naquele processo em que ele já foi, de repente, teve que ser designado corregedor ad hoc. Ele não foi eleito corregedor, ele foi designado corregedor ad hoc, e aí, se foi isso, ele não pode atuar como não pode atuar em determinado processo que ele acabou atuando como corregedor, né? E isso é algo que está preservando, né, o direito ao devido processo legal, para evitar que um acusador, porque o corregedor aí pode exercer o papel de acusador, ele venha a depois atuar como um certo juiz de instrução do processo. Isso poderia causar um certo desconforto e uma quebra da imparcialidade que os deputados deveriam ter, a imparcialidade possível de se ter um processo desse de cassação de deputado distrital. Então, é a literalidade do 16A, parágrafo 2º, isso aqui está correto, e o deputado distrital que se desvincular de sua bancada perde, para efeitos regimentais, o direito a cargos ou funções que ocupar em razão dela, salvo os cargos da mesa diretora. Isso está no artigo 17. Muito cuidado também com esse artigo 17, gente, ele também tem muita importância, não é à toa que eu estou trazendo ele para nossos simulados. Léo, os casos de perda de cargo na mesa diretora, está lá pelo artigo 47 do regimento. Aqui fala-se que não perde o lugar na mesa diretora, tá? O indivíduo que veio a mudar, né, mudar de sua bancada. Ele saiu de um partido e foi para outra, tá certo? Para outro partido, ele não perde os seus cargos na mesa diretora, o seu cargo na mesa diretora. Mas volta aqui, para outras situações, ele perde o cargo que tiver em razão de ser um integrante daquela bancada. Aí, pela proporcionalidade partidária, ele foi eleito para aquele cargo. Por causa dessa proporcionalidade partidária, ele perde esse cargo, salvo se for um cargo da mesa diretora, que também foi distribuído a partir dos partidos ou blocos. Mas quando ele se desvincula de sua bancada, a literalidade do regimento está dizendo, mas nesse caso, não perde o cargo na mesa diretora. Outros cargos eleitos, que ele tivesse sido eleito por causa da proporcionalidade partidária, ele perderia, mas não no caso da mesa diretora. E aí, a alternativa correta é mesmo a letra C de casa, tá bom? Então, espero que vocês tenham tido um bom proveito desse simulado, gente. Até o nosso 20º simulado. Vamos que vamos, treinando sempre para deixar você afiadíssimo e, quem sabe, acertar as questões que vão cair na prova. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e até o próximo simulado. Tchau.